Sim. A lei da atração, ela tem algumas ancoragens. Eu vou falar só de duas. Uma, que foi uma criação demo, esse ser chamado Moros, na mitologia grega, ou Orlog, na mitologia nórdica, criou um sistema quântico, uma espécie de um campo quântico, em que tudo que é vivo e que se movimenta usando os elétrons e os pósitrons, que são os antielétrons que existem nesse universo vizinho, que pertencem ao Criador, o que sai desses elétrons para eles retorna em termos de mensagem. Então, quando esses elétrons se juntam sob a forma de elementos químicos e estes se juntam sob a forma de moléculas e estas se juntam e criam tipo um corpo biológico, o que sai, o que é emanado, a pulsação que é emanada a partir desse corpo, provoca uma atração que termina trazendo de volta a construção daquilo que foi emanado. Por isso que a gente diz o que sai de um ser retorna para ele. A atração se dá nesse sentido. Isso é o que, mais tarde, Shiva e outros passaram a chamar de karma. A lei de ação e reação. Se você agiu, ou seja, saiu de você, a reação vem. É a mesma coisa. Isso no nível dos demos, ou seja, no nível da mentalidade de seres que viviam nesse universo vizinho. No nível humano, um gênio chamado Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda, ele, melhor do que ninguém, resumiu a lei da mente, a lei da atração mental, e ele dizia o quê? O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você deseja se torna realidade. Esse deseja, se você abrir 10 livros que falem dessa lei, nos 10 livros você vai encontrar essa tradução, mas está furado. A tradução correta para o português é o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você aspira a ser, torna-se realidade. O desejar aqui é no sentido de aspirar. Não é, eu desejo dinheiro, então isso vem para o meu bolso. Isso é uma outra questão. Siddhartha Gautama, ele nasceu milionário, filho de um rei, ia ser rei, e jogou tudo fora porque ele preferia ser alguém que renunciou a os donos da mente humana, ou seja, aquilo que manda na mente humana. E o que é que manda na mente humana? Os apegos, como o próprio Siddhartha Gautama ensinou. Apego a pessoas, apego a ideias, a conceitos, a verdades, a dinheiro, a conta bancária, a prestígio, a isso. O apego da gente, a marido, a filho, é que faz a gente sofrer. A gente pode lidar com isso tudo sem apego. É uma atitude mental distinta. Você pode ter cônjuge, filhos, fortuna e não ter apego. Mas você também pode ter isso e ter apego. Se você tem apego, você sofre e causa sofrimento. Então, Siddhartha Gautama, ele, quando estava explicando que a lei da mente faz com que o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você aspira a ser, volta para você como realidade, torna-se realidade. É nesse sentido. Hoje em dia, a física quântica avançada já provou que é isso mesmo. Siddhartha Gautama sempre teve razão. Mas é no sentido de aspiração, de aspirar a ser. É mais ou menos assim. Você nasce, esse seu corpo é resultado de um espermatozoide e de um óvulo que se encontrar, como os 28.869 genes que estão no seu código genético. Do encontro do esperma do seu pai e do óvulo da sua mãe, já veio aí uns 26 mil prontinhos.
Isso é o velho genoma. Mas são 28.869, então você tem aqui uns bons genomas, genes ainda, que você pode trabalhar, porque o resto já é o que é. Mas você pode ligar e desligar esse que é o que já é, mas você pode produzir coisas novas, mutações nesse campo de 2 a 3% desses 28 mil genes que produzem proteína, o resto não. Apenas essa faixa produz. É aqui que você cria o seu EPI. EPI o quê? Epigenoma. O EPI aqui significa além do genoma recebido de papai e mamãe, o meu eu cuida dessa parte aqui, que é o EPI. Mas qual é o drama dos nossos espíritos? Não tem EPI coisa alguma. Ao longo das últimas 2 vidas, 3 vidas, 5 vidas, 10 vidas, 20 vidas, é a mesma porcaria do genoma que a gente recebe e a gente devolve. Pouco ser humano tem acrescentado. E esses que acrescentam o que Nietzsche chamava dionisíaco. É a única reflexão que eu posso acrescentar. Talvez alguns de vocês não saibam a respeito do que eu estou falando, explico rapidamente. Nietzsche, um filósofo alemão prussiano, que é muito criticado por uma série de posturas que ele tem, mas ele é genial em muitas das reflexões que legou à humanidade, na minha perspectiva. E Nietzsche, ele, fazendo análise da humanidade, ele tomou emprestado do panteão grego 2 dos deuses ali colocados como figuras emblemáticas. Então ele tirou Apolo como sendo aquele deus que quer que a humanidade toda bata continência para ele, direita, todo mundo para a direita, esquerda, todo mundo para a esquerda, ou seja, é a humanidade gado que funciona conforme a ordem recebida. E Nietzsche também tirou desse panteão grego a figura de Dionísio, que, ao contrário de Apolo, defendia que o ser humano deveria viver plenamente a vida e pagar o preço pela ousadia de não ser igual ao rebanho todo apolíneo. Os dionisíacos nem sempre acertam, mas são diferentes. Aquela turma ali caminha por onde todo mundo caminha, então chega onde todo mundo chega, mas a turma dionisíaca cria o seu próprio caminho, então costuma chegar em lugares, sejam bons ou ruins, onde ninguém nunca tinha chegado antes. Mas isso é novidade, isso movimenta o genoma humano, cria novas proteínas. Então Nietzsche dizia o quê? E na época de Nietzsche não tinha proteína, coisa nenhuma, no sentido do que ele pensava. Mas ele fez uma observação histórica e, na opinião dele, ele disse que os homens e mulheres que conseguiram produzir novidades no campo da evolução humana, os poucos homens e mulheres que conseguiram fazer isso, todos eram dionisíacos, no sentido de que escandalizaram o tempo em que viveram, com novidades que o rebanho não queria nem saber de falar a respeito, porque a síndrome de Dunning-Kruger já caracterizava essa turma aí, que só quer receber a ordem, o viés de confirmação daquilo que pensa e se sente feliz em beijar o pé que lhe pisa ou a mão que lhe oprime. Os dionisíacos, não. Mas aqui implica um detalhe. Do jeito que a humanidade está, todos nós, humanos, precisamos ter algumas gotinhas da disciplina apolínea no nosso psiquismo, mas o problema é que a gente esquece de ter gotas dessa ousadia dionisíaca, porque isso faz falta à humanidade, e é a ausência da ousadia e da criatividade é que fez com que nós falíssemos. E torno a dizer, ainda não percebemos. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.